Olá a todos e a todas. Vamos falar um pouco mais da composição do petróleo, seus derivados e dar alguns detalhes do processo de refino. Segundo a STM, a Sociedade Americana de Testagem de Materiais, o petróleo é definido como uma mistura de hidrocarbonetos de ocorrência natural, geralmente no estado líquido, contendo ainda compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais e outros elementos. O petróleo é composto pelos seguintes elementos químicos: mais predominância do carbono e hidrogênio, por isso formam-se os hidrocarbonetos. O carbono tem um teor de massa entre 83% e 87%, o hidrogênio entre 10% a 14%. E em seguida, em menor quantidade, alguns elementos como enxofre, nitrogênio, oxigênio e alguns metais. A caracterização do petróleo consiste na determinação de alguns componentes principais, formada por hidrocarbonetos saturados, aromáticos, resinas, asfaltenos, além de heteroátomos, como eu citei anteriormente, enxofre, nitrogênio e alguns metais. Temos também o teor de água e sal, principalmente no petróleo que é obtido a exploração offshore, que é em alto mar. Um método muito utilizado para determinar essas composições básicas do petróleo é o método SARA, segundo a norma americana. É uma técnica cromatográfica que determina a porcentagem de cada um desses componentes. Relembrando as classificações da química orgânica, então o petróleo é basicamente formado por hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos podem ser classificados em alifáticos ou aromáticos. Dos alifáticos, nós temos os de cadeia aberta ou cadeia fechada. O primeiro, nós temos os alcanos, alcenos e alcinos. E os de cadeia fechada são os cicloalcanos, cicloalcenos e cicloalcinos. Dentre os hidrocarbonetos, é comum numa plataforma de petróleo, ou mesmo na refinaria, eles darem um nome usual às classes que nós entendemos da química orgânica. Então, para os alcanos, o nome usual utilizado é parafínicos. Para os cicloalcanos, são naftênicos, alcenos e alcinos são chamados de oleofínicos e os aromáticos mantêm o nome aromáticos. Falando mais sobre a refinaria, os principais compostos obtidos a partir do refino do petróleo são o gás liquefeito de petróleo, a gasolina, o diesel e óleos em geral. Esses são os principais produtos. Existem petróleos de diferentes características, que determinam a sua qualidade. Isso está relacionado muito à sua composição. Em todo o mundo, é comum classificar o petróleo de acordo com o seu grau API. Então, para o cálculo do grau API, nós utilizamos esta equação: 141,5 dividido pela densidade do petróleo, tendo como água a 15 graus Celsius de referência, menos 131,5. Na tabela ao lado, a gente consegue ver que isso, na verdade, o grau API mede-se a densidade do petróleo. Então, temos API acima de 40, eu tenho um petróleo extra leve. Entre 40 e 33, um petróleo leve, e assim vai aumentando a densidade do petróleo, de médio, pesado, extra pesado, até o asfáltico. Um petróleo muito comum de ser encontrado no Brasil, por exemplo, está ali na classificação entre médio e pesado. Quando a gente fala de petroquímica, a gente está falando de um complexo industrial. São várias indústrias correlatas, conectadas e em sinergia trabalhando, usando e trocando subprodutos em seus processos. Então aqui tem uma imagem para exemplificar que a partir de uma petroquímica nós obtemos vários produtos, desde gasolina, querosene de aviação, asfalto, graxas, lubrificantes, ceras, combustíveis industriais e combustíveis para o transporte, entre outros. Falando um pouco mais do refino e do processamento do petróleo, algumas das principais refinarias brasileiras estão localizadas na região sudeste e na região sul do Brasil. Então temos aí algumas delas com início de operação. Algumas começaram antes mesmo, em 1937, no Rio Grande do Sul, e as suas respectivas capacidades. Por exemplo, essa primeira com 2.500 metros cúbicos por dia de petróleo processado.
Além das refinarias do estado de São Paulo, temos a de Cubatão, a Recap, né, que também é no estado de São Paulo, só corrigindo. As do Rio de Janeiro, em Minas Gerais também temos, e algumas no norte, como por exemplo no Rio Grande do Norte, a Potiguar. O que é o refino propriamente? O refino é a separação física das frações básicas do petróleo. Isso acontece pelo processo de destilação. O objetivo do refino é obter principalmente combustíveis. Podemos obter, por exemplo, óleos, lubrificantes, parafinas e outros materiais. Mas dos derivados mais nobres e com maior valor agregado são os combustíveis. Então, podemos dividir os produtos derivados do petróleo em derivados combustíveis ou energéticos e também os derivados não combustíveis. Dentro dos derivados combustíveis, nós temos, por exemplo, o GLP, como eu citei, ele é de uso doméstico, a querosene para iluminação, formado pelo óleo parafina, os automotivos, gasolina e óleo diesel, os de aviação, querosene e também a gasolina para aviões menores, combustíveis industriais, gás combustível e o óleo combustível, os marítimos, que são os óleos diesel e combustível de alta densidade com alto teor de enxofre, também chamados de bunker. Os não combustíveis, nós temos os óleos lubrificantes, gases, nitrogênio, utilizado para a produção de fertilizantes, a nafta, gasóleos, além de produtos especiais como solventes, óleo para pulverização agrícola, que estão na base de inseticidas e fungicidas, o asfalto, o coque e extratos aromáticos. Como eu havia dito, a obtenção desses derivados do petróleo é feita a partir da destilação fracionada. Aqui também eles chamam de destilação atmosférica porque ela ocorre à pressão ambiente. A temperatura pode atingir até 427 graus Celsius na base da coluna. Os principais produtos do processo de destilação do petróleo são a gasolina, os óleos, o diesel e o gás liquefeito de petróleo. Eles são obtidos a partir da reforma catalítica, do hidrotratamento e do craqueamento catalítico. São os processos industriais que utilizam catalisadores, de maneira geral, para a obtenção dos seus principais produtos. Falando um pouco desse craqueamento, nós temos o craqueamento térmico e o craqueamento catalítico. Destes, o mais utilizado hoje em dia é o craqueamento catalítico, porque ele não forma radicais livres e ele utiliza um catalisador com alto desempenho. É mais utilizado para converter as frações pesadas em derivados mais nobres, como por exemplo a gasolina, o GLP e o diesel. A sigla dele em inglês, muito conhecida, é o FCC. O catalisador, que é um pó fino, e esse catalisador entra na corrente de vapor e se comporta como um fluido. O catalisador utilizado é chamado de zeólita. Ele é composto de alumínio silicato na forma cristalina. O aspecto ele é esbranquiçado e ele tem alta porosidade. No processamento catalítico, nós entramos com o gasóleo ou gás pesado. Passando na unidade de craqueamento, nós obtemos gás combustível, GLP, a nafta craqueada e alguns óleos, além do gás de combustão. Desses, a corrente mais importante na saída é a nafta craqueada, com 50% de obtenção, e a partir dessa corrente de 50%, ela ainda vai ser separada para obtenção dos principais produtos. Então, nós temos os produtos, o gás combustível, ele é tratado e enviado à refinaria e utilizado em fornos e caldeiras. É um processo cíclico, onde esse gás alimenta e aquece os principais equipamentos da refinaria. O GLP, que já é utilizado como combustível doméstico, ele também pode ser utilizado como matéria-prima para obtenção do propeno, polipropileno e fibras acrílicas. Isso são as unidades anexas à refinaria. A nafta de craqueamento tem alto teor de octanagem, porém tem tendência a formar gomas. Ele passa por um processo extra, que é o de hidrodesulfurização, para a obtenção da gasolina automotiva. O óleo leve de reciclo tem uma faixa de destilação compatível do óleo diesel,
mas ele ainda precisa passar por um processo de hidrotratamento e assim obter o óleo diesel com baixo teor de enxofre. E por fim, o óleo decantado, que é um líquido pesado, ele pode ser vendido como diluente de óleo combustível ou pode servir de matéria-prima para a obtenção do negro de carbono. O coque é a formação, em geral ele é um resíduo que fica depositado no catalisador e ele pode ser queimado e para a regeneração do próprio catalisador. O craqueamento térmico já se utilizava antes, mas o próprio nome diz que o trabalho é em altas temperaturas, o processo de catálise, e altas temperaturas você rompe com algumas cadeias e reduz a eficiência de obtenção de gasolina e diesel, por exemplo. Aqui tem uma imagem de uma unidade de craqueamento catalítico. É comum encontrar, inclusive, corrosão acelerada. Então, existem manutenções periódicas desses equipamentos que trabalham em altas temperaturas e pressões. De maneira resumida, a gente pode pensar que o gás de cozinha que nós utilizamos e o gás liquefeito é um dos principais produtos. Também queria destacar que a gasolina é obtida a partir da nafta, a corrente de nafta, e o óleo diesel é obtido a partir da corrente de óleo leve de reciclo. Quando obtemos esses principais produtos, que são os combustíveis, existem normas para que esses estejam dentro das especificações técnicas. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, faz o controle e a regulação destes produtos. As especificações estão no próprio site da autarquia e todas as empresas produtoras e refinarias seguem os padrões exigidos pela ANP. Então, nós temos, para exemplificar, a gasolina comum. Ela tem um teor de enxofre de 50 ppm e a octanagem de 87. Temos a gasolina Grid da Petrobras, uma marca da Petrobras, com 50 ppm de enxofre e uma octanagem de 87, mas ela possui aditivos que são benéficos ao motor. E temos a gasolina chamada Podium, que ela tem um teor menor de enxofre, 30 ppm, e uma maior octanagem, até 95. Quanto maior a octanagem, maior a capacidade de detonação do combustível e maior a eficiência do motor. O enxofre é prejudicial até certo ponto, porque ele pode emitir gases poluentes. Em contrapartida, o enxofre presente nos combustíveis atua como lubrificante das peças do motor. Aqui tem algumas especificações do óleo diesel encontradas no site da ANP, só para exemplificar. Tem um óleo diesel com dois tipos de características. A gente chama do óleo S10 e o óleo S500. Isso está relacionado à quantidade de enxofre presente no óleo diesel. Mais algumas especificações. Falando da reforma catalítica, ela é um outro processo também interessante para a obtenção de compostos importantes derivados do petróleo, como por exemplo o hidrogênio, o gás combustível, mais um pouco de GLP e também uma corrente também de nafta reformada. Aqui são as condições de trabalho, temperatura e pressões. Aqui só exemplificando rapidamente informações encontradas no site da Petrobras sobre refinarias, e as suas capacidades e os seus principais produtos. A Recap em Capuava, a Duque de Caxias no Rio de Janeiro, a Revap e algumas outras, Gabriel Passos e a de Paulínia, próximo da região de Campinas. Para finalizar, aqui um esquema simplificado de uma refinaria e os seus principais processos e principais produtos industriais. Muito obrigado e bons estudos!